Olá, boa noite. 1 minutinho para 19 horas. Cadê a nossa convidada de honra? Rose Cirilo. Opa! Vamos ingressar. Cadê você, Rose? Opa, maravilha! Aguardando a Rose ingressar. Olá, querida! Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Eu acho que a gente vai ouvir o videozinho. Como é que tá a Vou sua virar, pode deixar. noite? Agora sim. Boa noite, minha querida. Como é que foi a Tudo nossa bem, semana? Kelly? Foi boa? Tudo bem. Boa noite a Tá todos. rosa? Tá rosa? Tô de rosa. Por isso, não por Tá, rock. tá linda. Tá linda. Bom, vamos dar Obrigada. boa noite para todos. Para quem está chegando, Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. a nossa live presente, como a gente nomeou, né? É o nosso Isso. resultado da nossa live que foi realizada no último dia 22 de julho. Nós prosseguimos com o nosso circuito Fale com a gente sobre a gente, uma ação de Isso. engajamento, de aproximação dos ouvidores em ação. Membros, simpatizantes, apreciadores, todos os cidadãos, pessoas que valorizam o trabalho da ouvidoria, que valorizam o trabalho de cidadania ativa, que valorizam profissionais que atuem em defesa da democracia, do exercício pleno, né, do cidadão, como profissional, como família, como indivíduo. E aí a Rose, né, o nosso tema foi ouvidores, lembra? Quem ouve o ouvidor, né? Quem cuida do ouvidor, né? Ele é um profissional que precisa ser cuidado. E aí, nós, com muito carinho, elencamos as respostas, né? As perguntas que foram questões mais emergentes no último encontro. E a Uhum. Rose, hoje, eu acho que é ela que vai brilhar e conduzir Não, à não. noite. E a gente fica aqui só na provocação, acolhendo aqui novas perguntas, novas desdobramentos, e tragam a experiência de vocês, interagem conosco, porque a razão desse encontro aqui é isso. A gente tem um momento nosso, um momento para falar da gente, falar do que a gente mais ama. E aí, Rose, traga para a gente, que hoje a gente vai se aproveitar o máximo de tempo com vocês, né? Falando com vocês. Hoje, sem muitas preliminares, não é isso, Rose? Isso, aí você faz as perguntas que você tem a lista aí e eu vou respondendo. Isso. Então, tá bom. Olha, pessoal, as questões que nós elencamos, né? A primeira, eu acho que merece destacar, né? Quem a trouxe, né, Rose? Sim, sem nenhum problema. Isso. Ela trouxe aqui. Rose, como você vê situações em que o cidadão não recebe o acolhimento a que faz juiz, pois o ouvidor não tem o perfil para a função que está exercendo, né? E aí a escuta deixa de ser qualificada e humanizada. O atendimento torna-se banal, protocolar, frustrando quem deseja apenas ser ouvido. O que você vê? Como é que você lida com isso, Rose? Olha, assim, é bem interessante a pergunta da Lúcia Beatriz, né? A pessoa que eu admiro muito também, uma grande ouvidora, que hoje está nos Estados Unidos, inclusive, estudando o Instituto do Ombudsman, né? E é uma pergunta bastante delicada para responder, porque, assim, de um tempo para cá, Kelly e colegas, né? As pessoas estão descobrindo a ouvidoria, o quão estratégico é esse setor, quantas informações importantes passam por lá. Então, começou a haver como se fosse assim, eu digo assim, em estruturas, em organizações em que há indicação e eleição, né? Começou a haver assim, uma disputa para ocupar essa vaga, né? E nem sempre quem ocupa, quem é indicado ou quem vence a eleição, tem esse perfil, essa habilidade, né, para ouvir o outro, que a gente já comentou na outra live, né, Kelly, que é uma questão muito delicado você ouvir o outro, requer algumas habilidades, algumas competências que a gente precisa exercitar todo dia, porque é uma coisa difícil, né? E quando isso acontece,
o cidadão, o usuário, o cliente se sente frustrado, né? Porque ele quer ser ouvido. Você não precisa concordar com a pessoa. Você pode acolher sem concordar com ela, né? Mas ele quer ser ouvido. E quando quem está do outro lado não consegue dar essa prova de atenção, essa prova de escuta, frustra. A conexão fica comprometida. O vínculo com a organização fica também comprometido. E interessante que nessas horas, assim, é bom que a empresa, que a organização, que a instituição tenha boas ferramentas, Kelly, de avaliação do serviço, satisfação do atendimento, satisfação do serviço, para que isso possa ser colocado. E a gente conta muito com essa questão da empresa também poder trabalhar esse feedback, ter essa noção dessa performance e poder agir, né? De repente, um treinamento, né? Você capacita, ou assim, a equipe fica na frente, porque geralmente, Kelly, o ouvidor, ele fica por um mandato ou dois e passa, agora a equipe sempre fica, né? E eu brinco sempre, né, que o que faz ouvidoria é aquela equipe entrosada, aquela equipe fortalecida, né? Então é bom que isso seja trabalhado, porque pode trazer problemas. Por exemplo, nas ouvidorias públicas, a gente tem hoje, depois da 13.460, os conselhos de usuários. E cabe esse conselho, de acordo com o inciso 5º do artigo 18, fazer essa avaliação do performance do ouvidor. Então, isso pode realmente trazer problema. Nas empresas privadas, por exemplo, isso pode afetar, inclusive, os negócios, né? Então, é bom que haja essa concepção e que o cidadão, o usuário, também faça esse feedback. Olha, não está legal, não é assim, não me sinto escutado, não me sinto legitimado, né? E procurar trabalhar. É bem delicado, viu, Lúcia? Assim, a gente não tem perde a instituição com isso, perde a organização, mas a gente não tem, assim, como trabalhar, às vezes, tão fácil essa questão, né? Perfeito, Rose. Uma coisa importante que nós deixamos de falar, né, Rose, para o público, caso o sinal falhe, caso você vá nos avisando na sintonia, que eu tenho algumas pessoas que já estão mandando aqui para mim, dizendo que fica mudo, a gente pode ser internet, se cair nós voltaremos, né? Então, só nos avisem aí. A Rose trouxe perfeito essas considerações, que remete muito ao cotidiano do que a gente escuta na nossa comunicação na rede de ouvidores em ação, do nosso grupo, né? Que é a questão do perfil, uma preocupação soberana com a atividade profissional, passa pela habilidade que tem de desempenhar aquela função. A formação, a capacitação continuada, tudo é muito importante, mas existe algo mais, como toda a natureza de atividade, mas o ouvidor, ele é um trabalho tão apaixonante, porque nós somos aqui duas apaixonadas, então falamos com propriedade e com humildade, né, Dalma? Mas, assim, é tão delicado, é uma seara, assim, eu costumo dizer que é um ponto crucial para mim, que é a habilidade do perfil. Então, nós temos muitas polêmicas nos critérios de elegibilidade do profissional, nas formas de nomeações, ou seja, quais forem os caminhos, né, que o percurso que a profissão, a atividade, que ainda, né, não como profissão, mas como atividade profissional, venha se estruturando e se regulamentando na sua trajetória, sempre com atenção ao perfil, não é verdade? Isso é vital. Exatamente. Visão sistêmica, acolhedora. E equipe forte, né, Kelly? Uma equipe forte, porque a pessoa vai passar, mas a equipe vai ficar. Isso, a equipe e a estrutura, por conseguinte, carrega, legitima, né? Consolida da organização. Vamos para a segunda? Vamos lá? A grande questão é como podemos sensibilizar quem precisa nos ouvir. Quais estratégias devemos usar? A Samira trouxe essa questão na nossa primeira live. Eu acho que é importante fortalecer, apesar de você ter destacado, eu acho que tem muito mais que a gente conversou, né, e que você pode trazer, objetivamente falando, como a gente consolida essas estratégias de sensibilização. Agradeço a Samira, né, tá sempre apoiando a gente aqui, e é muito interessante, e vamos repisar algumas coisas, vamos revisar, inclusive, algumas coisas que nós mencionamos na live anterior, né. Primeiro a gente tem que descobrir, Kelly, por que está havendo esse ruído na comunicação, né? Às vezes,
o problema está na forma da comunicação, não está clara, não está assertiva, está havendo dificuldade na compreensão das atribuições da ouvidoria, dos papéis que tem que ser exercido ali. Então, a gente tem que perceber, primeiro, qual que é esse problema, qual que é esse antagonismo que está existindo, o que está errado. E a gente tem que pesquisar também, né? Quem quer eu quero, por exemplo, que eu seja ouvida por um setor, ou pela alta administração. Eu preciso saber realmente o que eles estão querendo, o que eles têm de proposta. Eu preciso pesquisar, buscar, por exemplo, interesses em comum, oferecer ajuda, mostrar resultados, convencê-los que ter a ouvidoria ao lado vai agregar, né, vai ter um incremento de qualidade no projeto deles, na ação deles, ou para a auto-organização, para a própria, né, o desempenho total. Então, acho que a gente busca todo esse caminho, faz toda essa pesquisa, e também vai começar a notar também, sabe, Kelly, que muitas vezes a compreensão errônea do que faz a ouvidoria é um equívoco da própria fala do ouvidor. Tem alguns ouvidores, geralmente esses que não têm muito perfil, que eles assumem algumas atribuições que não é da ouvidoria, e eles acabam invadindo atribuições de outro. Então, isso acaba causando esse mal-estar, essa falta de compreensão, não há essa escuta, não consegue se conectar realmente com os outros setores. Então, a gente tem que pesquisar tudo isso, né? Aquela que a gente comentou, aquela questão do encantamento, né, Kelly? Isso. E aí que vem a questão da alma, né? Quando você acredita no que faz, quando você busca o seu comprometimento, porque cumprir o que está em protocolo é necessário, imprescindível, para o quê? Manter um alinhamento na abordagem, para manter um entendimento para o cidadão com uma linguagem comum, ou seja, as regras, os critérios, né, que funcionam naquela organização, o percurso está claro para todos, mas cada um vai ter a sua essência para fazer a abordagem, não é verdade? Podemos estar nós vazio para atendimento. Cada uma vai trazer o seu olhar, a sua expertise, a sua experiência, o seu repertório para fazer aquela análise, para fazer o percurso interno na organização, saber a quem buscar, não é verdade? Para que possa solucionar com maior efetividade possível aquela demanda, aquela queixa, aquela denúncia, seja qual for a categorização e a motivação do usuário, né? Quando vem buscar a ouvidoria. Eu acho que é isso. E lembrar sempre, Kelly, que ouvidoria é relacionamento, né? O ouvidor não pode ficar fechado na sala, ele tem que sair, ele tem que ter conexões com as outras estruturas, ele tem que ver e ser visto. E cuidar muito, sabe, Kelly, do padrão de linguagem que ele usa, né? Se é um padrão de linguagem que aproxima os outros atores corporativos, ou se é um padrão de linguagem que causa esse distanciamento. Então, a gente tem que cuidar muito nisso. Porque, nossa, assim, o ouvidor, a gente comentou isso, não é ouvidor de si mesmo. O ouvidor, ele não existe sozinho. Né? A ouvidoria não subsiste. Você precisa estar ligado em todo o contexto, você precisa do apoio de todo o contexto. Então, a gente tem que sempre estar cativando, né? Engajando, encantando e trazendo esses parceiros para o nosso lado, e cuidando desses padrões de linguagem, das atitudes, de tudo, né? Porque nós somos o exemplo ali, né? Com certeza. Eu acho que remete também à próxima questão com relação à ouvidoria pode servir. Deixa eu ver um ponto de interrogação, gente, senão eu perco aqui. A ouvidoria pode servir como instância prévia à corregedoria? Opa! Quando uma reclamação, quando recepciona uma reclamação, por exemplo, poderia tomar a frente para apresentar um caminho, uma solução? Quem traz essa questão é a Débora Cunha. Obrigada, Débora. Ô, Débora, boa noite. Se estiver com a gente aí, tomara que você esteja ouvindo. Assim, eu acredito que possa. Você tem que só prestar atenção no desenho da sua organização, da sua instituição, se isso é possível. Eu conheço estruturas de ouvidorias, eu conheço instituições, Kevin, que inclusive há protocolos de ação conjunta entre ouvidoria e corregedoria, né? Em que é possível essa recepção prévia, esse primeiro contato, trabalhar aquele conflito de uma forma mais amistosa, tentar resolver ali, e se não é possível, né, e logo vai para a corregedoria. Mas é possível, eu acredito que sim, porque a ouvidoria é esse espaço de diálogo, né? Inclusive, no MPDFT,
existe essa possibilidade de encaminhar para a cauta, né? Nós temos trabalhamos com política de incentivo à autocomposição, né? E a ouvidoria, ela hoje coordena o eixo temático da mediação organizacional. Então, se o conflito chega na ouvidoria e é um conflito interno entre colaboradores, servidores, terceirizados, então há essa primeira conversa, esse primeiro encaminhamento. Então, não vira diretamente uma sindicância, um PAD, não vai para a corregedoria, não vai para o setor que tem que instaurar tudo isso. Então, eu acredito nesse potencial da ouvidoria, inclusive esse projeto, né, no MPDFT, chama-se um projeto acordar, né, no acordar de despertar, né, e acordar de fazer acordo. Então, as pessoas são chamadas para construir né, o consenso de forma dialogada. Né? Então, a ouvidoria passou a realmente ser esse espaço que oportuniza esse diálogo, porque a gente lida o tempo todo com relações que são continuadas. Né? Todo dia você está com aquela pessoa no seu trabalho. Então, eu vejo essa possibilidade desde que a sua instituição permita em que haja esse trabalho integrado com essas instâncias. Né? Então, eu conheço instituições em que isso dá muito certo. E eu acho que é um potencial que a ouvidoria pode realmente trabalhar. Você está falando o que é a essência, né, do trabalho da ouvidoria, é buscar a harmonia. E a harmonia, muitos podem entender harmonia como algo linear, tudo perfeito. Não, a harmonia é exatamente como uma orquestra. É quando um precisa estar mais alterado, o outro calma. Cada instrumento tem o seu destaque no seu momento. Então, assim, você mediar esse diálogo, às vezes esse ruído interno, né, dirimir ali mesmo, né, elimina aquela queixa que poderia virar uma coisa muito maior. Por isso a recomendação e a orientação sempre que as ouvidorias, né, assim, que sempre procure circular na organização, fazer trabalhos preventivos, deixando esse espaço, essa sala aberta também para esse acolhimento, né? Eu acho que é muito importante. Eu acho que você trouxe realmente clareza de que, ou seja, o profissional precisa conhecer a sua estrutura, respeitar a sua dinâmica, respeitar, acatar muitas das vezes, ainda que discorde, mas que não fique por isso mesmo. Se não está fluindo bem, seja também um agente de mudança, não é isso? Nesse exemplo que eu dei do Ministério Público... O circuito aí de interno, né? Nesse exemplo que eu dei do Ministério Público, inclusive, os servidores são, aqueles, inclusive, que estão em posição de mando, são capacitados, né, são treinados para fazer a gestão do conflito. E também os servidores da ouvidoria, para captar essas percepções, né, qual manifestação, qual conflito pode ter como espaço esse diálogo, né, porque a gente às vezes vê o conflito, Kelly, como algo negativo. E não é. O conflito, muitas vezes, ele faz com que você... analise aquela questão, que você faça uma reflexão e melhore, transforme, né? Então, a gente precisa também perder essa noção que todo conflito é uma coisa ruim, todo conflito tem essa carga pesada e negativa. Não é, tem esse outro viés mais positivo, que é o de mudança, o de reflexão, de sentar, de retomar, de refazer rumos, né? Então, eu acredito, sim, viu? Como é que o nome da menina que fez? Foi a Débora. Eu acredito sim, Débora, se a sua instituição, se a sua organização permite essa configuração, permite que a ouvidoria trabalhe, né, integrada com esses outros setores, em que isso, né, corregedoria ou controladoria ou o que for, eu acho perfeitamente possível, eu acho até que é bom que a ouvidoria faça esse trabalho, que abra esses espaços cada vez mais dentro da instituição. É muito importante essa ênfase, porque vem ao encontro da próxima pergunta. Muitas vezes não se tem apoio da organização, porque às vezes acham que a ouvidoria trabalha contra. Não somos vistos como parceiros. O que você acha? Ou seja, né, muito do que você trouxe, mas tem algo mais que você já falou também, que tem a ver com a questão do posicionamento, da capacitação interna. Então, a sua ouvidoria tem uma história, é muito privilegiada, o seu órgão, que você tem pessoas, lideranças capacitadas. E aí, como é que a gente faz, né? Para que as pessoas entendam que não é. A ouvidoria não vem para levar problema, não vem contra a organização, ela vem somar, não é isso? Fala um pouquinho. Sim,
às vezes, essa má compreensão do trabalho que é feito pela ouvidoria, das atribuições da ouvidoria, internamente a ouvidoria não é muito conhecida, então cria esse estigma de que só traz demanda para a gente, joga contra o grupo porque traz muito trabalho e atola o meu setor. Então, assim, a gente precisa ter uma comunicação nesse momento que é mais efetiva, né? Trazer os resultados, trazer realmente o que faz a ouvidoria, o que ela pode agregar com as outras áreas, em outros projetos, como ela pode externamente e internamente fazer com que a organização colha, né, bons frutos, tenha uma credibilidade maior, tenha uma boa reputação. Então, cabe a nós, ouvidores, sermos, né, comunicarmos, né, de forma clara o que a gente faz, quais os resultados que a gente está trazendo para a instituição, mostrando que a gente pode ser parceiro, que a gente pode integrar e ajudar em outros projetos. Então, a gente vai, aos poucos, desconstruindo essas ideias, que eu volto a dizer, sabe, Kelly, às vezes esses estigmas são construídos por pessoas que passaram na ouvidoria e ainda que não souberam exercer realmente esse papel, né, de ouvidor. Extrapolaram, invadiram áreas de outros colegas, então criou aquele rótulo que a ouvidoria é o problema. Então quando você chega, né, você tem que acabar desconstruindo tudo isso e mostrando, gente, não é assim, né? A ouvidoria é sim parceira, a ouvidoria sim pode agregar muito valor ao seu trabalho, ao seu projeto, ao seu resultado, e comunicar isso, mostrando o resultado, desmistificando isso e, né, prometendo pouco e entregando muito, eu brinco sempre, sabe, Kelly? Isso mesmo. A questão mais delicada é gerar expectativa, né? Ontem nós tivemos nosso Ouvidores em Ação no Cinema e foi riquíssimo a contribuição. Daqui a pouco eu vou postar o resultado para todos. E trouxemos essa reflexão que não adianta. Imagina você também ter um profissional de excelência no atendimento, desde a ponta, em todos os processos, ouvidoria, gestão, toda boa vontade, comprometimento, exercício empático, e o fluxo da organização não viabilizar a solução. Então, é também um obstáculo, ou seja, sim, você cria uma expectativa, atende um cidadão, mostra o fluxo, vê que não está fluindo, né? Não, a pessoa vai te ligar, a pessoa vai te retornar, a resposta virá. Cadê a serenidade da resposta? Né? Mas, enfim, é um assunto mais complexo. E promete, e promete, e promete. E, às vezes, isso não acontece, né? Então, isso foi uma questão, assim, que veio em conta que você está falando, que é a questão da estrutura, da organização, entender, né, essa dinâmica, essa comunicação. Vamos lá para a próxima questão? Pessoal, vamos trazendo considerações que vocês desejarem. Enriqueça a nossa live presente, caixa maravilhosa. Esse presente está lindo, está lindo. Roselinda, esse rosa fechou nossa caixa aqui. Vamos lá. A próxima pergunta. Como vocês acham que as associações de ouvidoria podem contribuir ainda mais no processo de empoderamento das ouvidorias perante as empresas privadas? Quem traz isso para a gente é a Luciana. Obrigada, Luciana. Então, ela deve estar trazendo aqui a questão da associação, né? Como que ela pode contribuir para empoderar as ouvidorias privadas. Eu, assim, acho que dando vez e voz também a essas ouvidorias, né? Você, como associação, você pode ser um desses que ouve o ouvidor, né? Você pode dar visibilidade para o trabalho que ele faz, para os projetos, para os resultados dessa ouvidoria. Eu acho interessante. É óbvio que você pode, dentro da esfera organizacional, a associação pode vir capacitar, certificar servidores. Eu acho que isso é o papel que já tem muito bem exercido hoje pela BO e outra, né? Mas, assim, eu acho que você pode ir além, né? A própria associação pode também criar canais de interlocução com a alta administração dessas empresas, né? Falando mais sobre ouvidoria, sobre resultados, sobre possibilidades, sobre ferramentas, ajudando, né, a própria ouvidoria dessa organização a ter maiores estruturas, a ter mais incremento. Eu acho que o papel é importante, porque a associação, como ela envolve muitos integrantes de muitas ouvidorias, então
essa troca de conhecimento, ela é, assim, permanente, crescente, então você tem muito material, né? Então você pode formatar boas ideias para essas empresas, né? A associação pode ser, inclusive, que nem pela Lei 13.460, nós temos os conselhos de usuários que avaliam os serviços de ouvidoria, a performance do ouvidor. A associação pode ser, por exemplo, na esfera privada, esse avaliador, esse alguém que está, né, sempre no radar, vendo como que as ouvidorias estão saindo, a performance das pessoas que estão ali, fazer sugestões, dar cursos, incremento de qualidade mesmo. Perfeito. E é muito importante que as pessoas entendam, né? Historicamente, não é a pauta aqui do nosso encontro, naturalmente, mas que é para que busque e reflita de que quando a gente trabalha unido, em rede, né? Sincronizando ações, sincronizando entendimento, e quando o profissional ele busca o respaldo com código de conduta, com o código de ética do ouvidor, e a referência hoje como a condição da atividade profissional é a ABO nacional e suas respectivas seccionais, inclusive você é uma representante, né, Sim. da Distrito Federal, Sim. E como é importante o profissional ele atuar voluntariamente, ser engajado com a associação, se associar ou não, se associar muito melhor, mas independente disso, buscar esse respaldo, a referência, ou seja, a atividade de ouvidoria, ela tem uma referência, né? Ela não Sim, atua exatamente. nada, tem referência científica, técnica, metodológica, né? Eu não sei se eu estou falando aqui equivocadamente, me corrija, mas eu tenho essa compreensão, né? Que eu acho que qualquer atividade profissional precisa ter, sim, a sua representação em voz. O áudio está ruim. Não estou te ouvindo, Kelly. Ah, voltou agora. Ligação. Voltou? Voltou? Me escuta? Voltou. Estou ouvindo você agora. Apareceu uma ligação no meio da live, mas faz parte. Faz parte. Então, pessoal, é isso mesmo. Obrigada, Rose. Eu acredito nesse caminho mesmo. A união... Eu acho que a gente pode complementar essa questão, Kelly, porque a associação, por exemplo, ela não vive só em função de quem ou trabalha em ouvidoria ou do ouvidor, não é só essa a função. Eu acho que a existência de uma associação, uma BO, por exemplo, Senomp, entre outros, que agregam, né, conselhos que agregam ouvidores, também ajuda a fortalecer e a fomentar essa cultura da escuta, do ouvir, do diálogo e da participação do usuário, do cliente, do consumidor em todo esse processo, né, das empresas, das organizações. Então, eu acredito muito nisso, porque essas associações, elas acabam construindo conhecimentos e trilhas que levam com que também o próprio servidor, o próprio cliente, o próprio usuário participe também desses canais, otimize isso, e isso indiretamente faz com que a empresa, com que a organização também reconheça, né, essa fonte. Então, a ABO e outras associações também têm esse papel de fomentar, né, a cultura da cidadania, a cultura da participação, né, de ter esse papel também pedagógico com os usuários, com o consumidor, com o cidadão. Não só, então, o cliente das associações não é só quem trabalha em ouvidoria, não é só o ouvidor, são todos que estão envolvidos nesse sistema, nesse processo. Perfeito. A Oliva, muito bom ter você aqui, minha querida Oliva do Paraná. A Oliva traz aqui da importância de criar as redes dentro da instituição, trazendo apoio às áreas da ouvidoria, né? É o que a gente está falando. E buscando representação, não só externa, mas você pode construir isso internamente. E é importante dar feedback também, através de relatórios e sugestões e mudanças. Ou seja, ouvidoria é isso, é muito além, né, Rose? De que só fazer a informativa, ela também produz, né? Conhecimento, né? Empodera internamente também os próprios funcionários, servidores, conforme for a natureza da atividade, né? Muito bom, Oliva. Sim. Gente, quem quiser trazer mais contribuição, deixa eu ver se tem mais alguma. Todos são aqui, olha, muito carinho de todos conosco. Que legal, gente. Obrigada por vocês estarem conosco. Muito obrigada.
Então, vamos lá para a próxima. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Temos aqui a Valéria. A Valéria é uma grande parceira, trabalhei com ela há 10 anos no nosso sistema Petrobras, onde nós aprendemos muito. Foi com ela que ingressei no universo da ouvidoria. Somos duas apaixonadas, né, Valéria? Que bom que você está aqui presente, nos prestigiando. Mas vamos lá para a próxima. Está quase acabando as perguntinhas. Vamos lá. Nós temos aqui a próxima questão, que quem traz é o professor Nassif. Opa, Minas Gerais. Fala, professor Nassif, está presente? Tomara que esteja. Não estou conseguindo visualizar aqui, mas vamos lá. Ele traz aqui: ouvidoria e proteção de dados. Uso indevido pelo poder público. Leia-se uso político. Como lidar com isso? Obrigada, professor Nassif. Aliás, ele, gente, estará no nosso próximo webinar. Nosso webinar promete temática ética, e ele será o nosso convidado aqui, especial da nossa segunda webinar do Circuito Fale com a gente sobre a gente. Mas fala pra gente, Rose, sobre... Estarei presente para assistir, né? Um beijo grande para o Gustavo, para a Thaís, lá em Minas, lá no IDCT. Isso. Então, Kelly, eu não tenho muita preocupação quando os dados, né, os indicadores, os relatórios da ouvidoria são utilizados para legitimar discursos da organização, desde que esses discursos, desde que esse uso não seja desvirtuado. Você não desvirtuou os indicadores, você não desvirtuou os dados, né? Porque, assim, toda instituição, toda organização, né, ela segue uma linha, ela tem seus interesses. Então, você usar os indicadores, o que você colheu na ouvidoria, para legitimar tudo isso, né, a sua missão e a sua visão, eu não vejo problema. Agora, o grande problema é quando isso de certa forma, o discurso é desvirtuado, nem às vezes os dados, né? Mas o discurso sobre isso é manipulado. Eu vejo, é delicadíssimo. E, assim, você é um ouvidor, você faz parte da auto-administração, mas você tem, né, se submete a algumas hierarquias, né? E isso realmente é terrível. Mas, assim, a gente tem que ter muito cuidado, Kelly, porque essa questão o jogo de poder, ele é muito forte, né? E política é isso, é quem influencia, quem persuade, quem, né, consegue fazer valer o seu ponto de vista. Então, já dizia Aristóteles, né, Kelly? O homem em si é um ser político, né? Então, a gente precisa ter muito... Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse jogo de poder todo. Então, a gente tem que ter essa consciência, né, bastante tranquila de que esses são os dados da ouvidoria, e se a auto-administração que defende esse posicionamento está utilizando os dados da ouvidoria, que muito, muito bom. Mas, assim, quando isso tudo é desvirtuado, eu também tenho essa preocupação, mas o uso político, tudo na vida é político. Né? Nós todos somos políticos, todo mundo quer influenciar, quer persuadir, né? Isso. Agora, quando isso extrapola e assim, vai além, e há manipulação, aí eu acho que outras instâncias devem ser buscadas para garantir, né, que isso não traga prejuízos para o cliente, para o usuário, para o manifestante, né, para quem quer que seja. Eu ia perguntar também, pegando carona na pergunta do professor Nassif, exatamente, que instâncias, que caminhos, né, a ouvidoria pode, como instância, referência, como a última instância antes de buscar uma judicialização, assim se espera, né, o papel dela, uma organização que tem um compromisso efetivo com a escuta do cidadão e comprometido em melhorar seus processos. A gente sabe que não existe perfeição, o processo é contínuo, é dinâmico. Então, eu fico pensando, que caminhos seriam esses? Que canais seriam esses, além, né? Porque existem demandas que, em última instância, ela precisa ser... às vezes não é o caminho do bom diálogo. Às vezes a gente precisa usar de instrumentos legais, né, paralelos, para que coíba e para que seja, de fato, como é que eu posso dizer... uma ação efetiva de justiça, de equidade, de respeito, de cumprimento legal, né? Seria outros caminhos? Quais seriam esses? Mas com relação aqui, pelo que eu entendi pela pergunta do...
No Nassif, ele fala o poder público utiliza esses dados de forma política. Então, né? quando alguém desvia desse caminho, né, é uma curiosidade também, assim, quando a gente identifica, né, e que tem o uso, né, indevido, e que pode comprometer a própria ouvidoria, né, e aí a gente se posiciona, né, é isso, não é o caminho? Mas assim, se é o seu gestor máximo que está usando, se é o seu gestor máximo que está usando esses dados de forma equivocada, você deve ter um conselho, né? A sua empresa, a sua organização deve ter um conselho que está acima. Então tá ótimo. Né? Assim, empresas públicas, por exemplo, órgãos públicos têm também o seu controle externo, a quem você pode recorrer. Então, tem tudo isso. Agora, sim, mas para você chegar nesse ponto, você confrontar diretamente assim, o seu gestor, ou a pessoa que está hoje no cargo máximo da sua organização, é também de você fazer uma escolha, é uma questão de integridade. Eu não falo uma questão de integridade e de ética, mas de integridade de você enquanto ser. Então, se você não admite esse tipo de uso, a sua ideologia, a sua visão de mundo não combina com a visão daquele órgão, de como estava sendo feito, eu acho que é uma questão de escolha, de integridade. Eu vou ficar num lugar como esse, vou permanecer nessa função, vendo isso acontecer. Então, acho que antes de você chegar a esse ponto, eu acho que você tem que... Aquela coisa que a gente falou no início da outra live, a gente tem que aprender também a se ouvir, né, Kelly? Antes de ouvir o outro, a gente também tem que se ouvir. Eu tô confortável nesse papel, eu estou confortável nessa instituição, está valendo a pena o preço que eu estou pagando de submeter isso, de estar toda hora confrontada com uma ideologia que não é a minha, com visões que não são a minha, com valores que não são os meus. Então a gente também tem que pensar por essa ótica, porque às vezes há sempre mudanças da gestão, né, Kelly? Você estava tranquila numa gestão, aí a gestão, todo mundo muda, aí chega uma outra equipe que, né, na alta administração, que não é mais aquele pessoal com quem você estava acostumado. Então, eles estão errados, ou eu que não é mais o mesmo discurso, ou eu que estou me sentindo deslocado. Então, a gente tem que fazer também esse exame de consciência antes de querer reinventar a roda, né? Isso. Você tocou no ponto que eu não esperaria diferença. Não seria diferente do que você me diria. Estou totalmente alinhada com o que você acredita. Eu acho que volta a questão de que papel desempenhamos. E aí vem ao encontro do que o Valdair... Obrigada, Valdair, prestigiando a gente. Ele fala que a importância, o conhecimento profundo do trabalho de uma ouvidoria é fundamental para o cargo do ouvidor. Ou seja, quem desempenha esse papel e assume, né, traz exatamente, precisa ter esse entendimento profundo, né, completo, compromisso, para que ele possa ter essa habilidade, a assertividade devida, para fazer a escolha e a posição para a qual ele vai desempenhar. Perfeito. E muitas das vezes, quando ele está muito habilitado, vamos dizer assim, né, que a gente ninguém é perfeito, não podemos acertar, e, enfim, fazer interpretações equivocadas, ser humano, mas, assim, como é importante ter essa consciência, porque quando isso acontece, quando você tem, é muito mais difícil, né? Alguém vir burlar. Opa, eu com esse ouvidor, com essa área, com essa instituição, não posso ter bobeira, não. O negócio aqui é mais sério, né? E a gente tem que ter sempre em mente, né, que o ouvidor, a gente tem que ter como característica essa neutralidade. O ouvidor tem que olhar de fora da arena. Você tem a racionalidade do seu cliente, do usuário dentro da instituição. Você tem que ser neutro. Mas a sua administração, quem está ocupando os cargos, né, os altos cargos, não tem eles estão atrás de quê? De perseguir os interesses, os resultados que eles querem. Então, a neutralidade é uma característica sua. Então, a gente, às vezes, não pode exigir isso do gestor máximo da sua empresa. Claro. Ele precisa às vezes, transitar em diversas áreas. Ele precisa influenciar determinados segmentos que ele não pode se mostrar neutro. Neutralidade é uma habilidade que nós temos que ter, né? Então, se você não consegue mais suportar esse ambiente, é hora de você sair. Assim, eu sou muito... Com certeza. Eu tenho isso muito claro comigo. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui, que eu acho que o nosso tempinho está ficando apertado. Bora. Só duas. Vamos lá? Vamos rápido? Bom, eu vou acelerar, então. Vamos lá. Prometo não falar muito. A gente é dada, vamos lá.
sobre a utilização do WhatsApp e outros canais. Há bots que podem agilizar o atendimento inicial. O que você acha disso? Tenho usado como direcionador exatamente para orientar para a solução. Quem traz aqui é a Ellen. Também nos prestigiou. Obrigada, Ellen. Né? É bem polêmico essa. O que você acha disso, sobre a utilização? Assim, a gente na outra live, a gente ponderou muito, né? O Euler trouxe bons pontos de vista, outros participantes conversaram sobre essa questão de uso de redes sociais, de ferramentas, né? Para a ouvidoria, esse problema foi o que eu, né, falei, se você tem condições, utilize. Então, aqui mesma coisa, Kelly, se a sua ouvidoria tem essa possibilidade de trabalhar com essas ferramentas de inteligência artificial, com chatbots, com todas essas facilidades que nós temos hoje, né? Trabalhe, porque isso é excelente, porque isso traz um incremento no atendimento, agiliza o atendimento, né? Hoje o cliente, o consumidor, o usuário, não quer mais ficar esperando na fila do telefone, não quer se deslocar para ser atendido pessoalmente, não quer esperar o tempo de um formulário eletrônico ser respondido. Então, se você tem, excelente, maravilhoso. Hoje tem ferramentas, inclusive, Kelly, que as ouvidorias podem utilizar, tem softwares maravilhosos, em que você extrai, inclusive, o perfil daquela pessoa, quantas vezes ela ingressou na ouvidoria, quais foram as reclamações, as providências, você acaba formando escolhendo esses dados, formando esse perfil dessa pessoa. Então, isso é excelente. É uma estrutura que a gente chama hoje para a ouvidoria de estrutura omnichannel, né? Omnichannel. Então, você agrega tudo na ouvidoria, você sabe tudo daquela pessoa, todos, né, desde o início. Então, você acaba dando qualidade àquela jornada daquela pessoa junto da sua empresa, porque você sabe tudo dela. Aí, olha, Kelly, você sabe que a Kelly já entrou aqui a semana passada, você já respondeu. E aí, tá satisfeita, Kelly? Eu sei quem é Isa, queria um relacionamento. Então, se você pode obter essas ferramentas, se você puder usar, agilizar o atendimento, dar mais rapidez, conseguir traçar perfis, use. Para mim, isso é maravilhoso, como direcionador, como, né, dar rapidez. Para mim, quem puder, quem tiver essa possibilidade, use. Fundamental, como a gente sempre dialoga, que esteja claro os comandos. E precisa dizer o óbvio, tem que escrever o óbvio, para que não haja ruído, não é verdade? Perfeito. Esse é o caminho. E vamos para a última, e aqui, depois eu vou dar um destaque que a Oliva colocou aqui, que reitero que você colocou. Veio uma ligação. Tá ouvindo? Tá tudo bem aí? O sinalzinho, tudo ok, gente? Veio uma ligação aqui. Acontece. Então, Kelly, se você tem essa ideia de fidelizar, de oferecer um bom atendimento, rapidez, né? Eu acho que fazer esses bots são maravilhosos. Então, gente, tá acabando, vai sobrar tempinho, a gente vai falar mais. Vamos lá para a gente honrar o compromisso, né? Honrar o compromisso. Sim. Nossa promessa com quem nos trouxe a sua atenção, a sua disponibilidade em nos prestigiar e, sobretudo, quem participa. Eu sei que a gente está com muita demanda, com muitos eventos, com muitas atividades, um trabalho ainda virtual e ainda vem aqui estar conosco. Saiba, isso aqui é um momento que a gente dedica para a gente. A gente procura que o movimento Ouvidores em Ação, com essas ações, é um espaço, como a gente coloca bem no circuito, falar da gente, sobre a gente, trocar experiências, que isso aqui seja espaço de prazer, de bate-papo, né, e de aprendizado. Eu estou aprendendo bastante com a Rose aqui, com todos vocês que transitam conosco na rede. Vamos lá para a última. O que pensa sobre a própria ouvidoria divulgar seu trabalho para o quadro de servidores do órgão? Seria um caminho para a progressão da cultura da ouvidoria, tão importante para a sociedade. Quem traz aqui também é o Valdair. Obrigada, Valdair. Prestigiando. Ô, Valdair. Beijo, meu amigo. Nossa, meu fiel escudeiro. Trabalhou comigo muito tempo na ouvidoria do MP, depois na ouvidoria do CNMP. Que uma honra. Pessoa incrível. Esse tem todo o perfil, né, de ouvidoria, porque ele é muito bom de ouvir. E assim, é muito boa essa questão, porque existem instituições, organizações, que às vezes o setor de comunicação interna, ele é tão demandado com outras questões, que não sobra tanto tempo para trabalhar com os produtos e com as questões que envolvem a ouvidoria. Então, nesses casos, eu acho importante, né, eu acho que legitima, inclusive, quando o servidor, quando o funcionário da ouvidoria fala para os colegas, fala para os demais,
com entusiasmo do trabalho dele, dos resultados que a ouvidoria tem produzido, dos projetos em que a ouvidoria está engajada, eu acho que dá até mais força, sabe, Kelly? Eu acho que a gente fala muito que para construir uma cultura organizacional, inclusive de compliance, de ética, você precisa daquele tom from the top, né? Tem que vir, o exemplo tem que vir de cima, ou o tom from the middle, aquele tom que vem das gerências, do meio da organização. Mas eu também acho que, inclusive, um dos mais importantes é esse tom, né, tom of the down, que é o tom que vem dos servidores, dos funcionários mesmo. Porque se eles se legitimam, se eles fazem a sua propaganda, o seu marketing, é fabuloso isso. Então, acho que a ouvidoria pode, sim, os servidores podem, sim. E o que eu disse no início, né, o ouvidor, ele passa. O tempo dele vai embora. A equipe sempre fica. Então, essa equipe ela está super qualificada para fazer esse trabalho de comunicação, de divulgação e de encantamento dos demais servidores também a utilizar esse canal, para elogiar, inclusive, né, que isso é muito bom, a cultura do elogio, né? Com certeza. Aliás, é uma ótima prática a ouvidoria que também estimula isso, porque é muito comum na organização, as pessoas precisam, de uma forma invertida, talvez, da prática do feedback, assim como tem uma liderança, né, que procura valorizar que o seu membro, o seu parceiro, o seu colaborador tem de melhor, né? Ou seja, ele desperta aquilo. O potencial de uma boa comunicação, o potencial de uma produção de um relatório bem estruturado. Cada um tem a sua expertise, o seu domínio, o seu talento nato. Ou seja, quando a liderança tem esse feeling, então a gente estimular que a ouvidoria também é um espaço de cultura, de reconhecimento, não só interno, de elogio, de sugestão, prática de política, né, de acordo, como é que a gente chama, de elogio na gestão interna com o seu colaborador, mas também dar voz na própria ouvidoria, né? Sim, inclusive estimular. Olha, eu estou muito satisfeito com o fulano que solucionou, que o usuário, o cliente teve o resultado efetivo, o nosso órgão, a nossa sessão, como é que a gente nomeia, como for, teve o resultado, o reconhecimento do diretor, do CEO, porque teve uma excelente performance. O cidadão elogiou o Paulinho da Silva, que atendeu e trouxe solução. Ou seja, quanta prática que a gente pode, caminhos que a gente pode, né, envolver a gestão de recursos humanos, nossos parceiros. Eu acho que a gente vai criar uma pauta aí de pensar aqui as âncoras. Quais são as nossas âncoras? Hein, gente? Quem está aí com a gente? Querem colocar? Quem são as nossas âncoras? Aquela âncora que levanta a gente, que está ali, é o porta-voz do ouvidor. Se a gente não consegue ainda ter um porta-voz direto, mas ele indiretamente né? Desempenha essa função. Eu acho que é isso, né, Rose? O que você acha? Sim, perfeito. Assim, a gente estava sempre estimulando na ouvidoria. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, eu estou olhando o tempo aqui. Eu estou aprendendo, gente. Se porventura cair, já vamos agradecendo, Rose? Bom, beijo. Beijo. Prazer estar com vocês aqui de novo. Então, assim, a gente sempre estimulou essa cultura do elogio lá na ouvidoria do MP-DFT, enquanto eu estive lá como ouvidora. Inclusive, no Dia do Servidor Público, a gente fez essa campanha, né? Elogie um parceiro, elogie um colega de trabalho. E quando chegavam elogios para promotor, ou para procurador, para servidor, nós encaminhávamos para que fosse, né, levado, né, colocado na ficha funcional dessa pessoa, para o colega desse elogio, desse atendimento que teve, né, pro servidor, e as mesmas sugestões, sabe, que a gente tinha esse trabalho de fazer com que os servidores se engajassem, o que a gente pode melhorar aqui na instituição, dê essa sugestão, e muitas sugestões chegaram, né, de fluxos de trabalho, de questão até de predial mesmo, precisamos fazer aqui um novo armário, uma nova coisa, Então, assim, estimular as pessoas a usarem o canal da ouvidoria, a darem as sugestões, porque essas pessoas são as que mais conhecem a organização, por que não ouvi-las, né? Então, isso funcionou muito, viu? Foi muito bacana, foi muito legal. Não, e são muitas... Olha, quem está participando, traga para a gente nas nossas redes, no Instagram, no próprio Facebook,
pode participar, trazer no nosso grupo Ouvidores em Ação. Nós temos uma rede conectada via WhatsApp, até que a gente tem uma casa própria, que a gente chama de site. A nossa rede, quem quiser participar, busque, multiplique a nossa rede, engaje profissionais para trazer experiência, que nosso espaço é para isso, para a gente estar aqui, trocando experiência. É aquela ação que ela implementa na tela, dá um insight assim, caramba, vou praticar na minha, de uma outra maneira, de uma outra forma, com perfil X, perfil Y, né? Mas sempre primando pela lógica e o propósito da ouvidoria, né? Que é uma instância de cidadania, é um canal de democracia plena, onde o cidadão exerce seu pleno direito, é um espaço de controle social. Fala um pouquinho disso para a gente, Rose, como instância, né, de controle, participação social, porque é importante a gente sair da queixa, o governo, a minha organização, o meu chefe, e a gente faz o quê? Como que a gente pode, né, como cidadão, atuar para fazer a nossa diferença? Não tem jeito, tem. A gente não pode desistir. Eu deixo a palavrinha aqui, esperança para a gente. Né? Que eu acho que a gente não pode perder a esperança de que a gente atuando, participando, controlando, a gente faz a diferença, sim, né? O que você acha disso, Rose? Eu acho assim que quem trabalha em ambiente de ouvidoria tem esse papel assim fundamental, né, na realização da cidadania. A cidadania é isso, é você fazer com que as pessoas, fazer com que o usuário, o cliente, seja quem for, né, se apodere dessas possibilidades, desses instrumentos, né, lei de acesso à informação, outras ouvidorias, quais canais eu posso, né, me fazer ouvido, como é que eu posso monitorar uma política, como é que eu posso né, avaliar um serviço. Então, nós que trabalhamos em ambiente de ouvidoria, trabalhamos com esse tema, Kelly, a gente tem essa possibilidade de pedagógica, de educar essas pessoas para esse exercício, para essa participação, mostrar caminhos, mostrar como, né, e mostrar o quanto isso é importante, né. Então, eu acho assim, não existe milagre, como você mesmo disse, a gente não pode só culpar o governo, então a gente tem que ser, né, a gente tem que estimular esse protagonismo nas pessoas, mostrando quais são os caminhos, porque a gente sabe que os caminhos que envolvem, né, a máquina estatal não são caminhos fáceis, né? Até o discurso que a administração, que o Estado utiliza, é um discurso fechado, hermético, assimétrico em relação ao cidadão. Então, cabe a gente decifrar toda essa parlafenada que eu falo, né, para eles, e mostrar, olha, esses são os caminhos. Vamos monitorar essa política? Vamos usar tal ferramenta para avaliar esse serviço? Vamos trabalhar? Então, a gente tem esse papel de estimular as pessoas e sempre estar alimentando o que você disse aí, essa palavrinha, esperança, né? Então, nós somos esses semeadores, nós somos esses jardineiros, né? Que às vezes encontram aquela terra totalmente devastada, queimada, sabe, toda revirada, e lá jogamos as nossas sementes com a certeza que aquilo vai frutificar e com o tempo aquilo vai melhorar, vai crescer, né? É uma floresta maravilhosa. Então, esse papel nosso ele é muito importante. Esse dia a dia nosso, né, ele de trabalho, quem trabalha em ambiente de ouvidoria, ele é essencial, né, para que a gente possa sonhar, né, com um país melhor, com a nossa comunidade melhor, com um mundo melhor. Perfeito. Olha, gente, é tão bom beber a fonte da Rose. Obrigada, Rose, por você trazendo assim a sementinha, fazendo a gente acreditar que vale a pena, né? Eu acredito. Vale a pena, gente. Eu acho que muito além da questão, como é que a gente chama? Muito além de capacitação, repito, capacitação, legalidade, referência de estrutura organizacional, buscar modelos, mas, assim, o nosso desejo, o nosso compromisso com o processo de trabalho começa na gente, começa no profissional, seja qual for a função que desempenha, né? Então, fica aqui o nosso super agradecimento. Deixa eu ver se tem mais alguma questão que alguém trouxe aqui. Olha, o Valdair coloca aqui, aprendo muito a cada dia que ouço as ideias da doutora Rose. Olha, viu, Rose? Rose é um espetáculo pra gente. Quantas queridas chegando aqui, ó. Rafael, aqui, ó. Rafael Cirilo. Uau! Ei, meu bebê. Ai, ó. Tá precisando meu Deus.
É seu filho? Meu, É isso? não, é como se fosse meu filho. Eu criei Ah, assim, né? Vi pequeno, vi nasceu, andava com ele, né? que É meu show. filho de coração, é meu sobrinho. Meu sobrinho, eu chamo ele de filhote. Da Adriana, querida referência da nossa Bel. Ah, mas com certeza é, né? Os nossos sobrinhos são de nossos filhos de. É. Nossa, com certeza. A Adriana Alvim conosco. Que Um bom, beijo, minha querida, Adriano. você aqui. Maura, o Rafael, já falamos. Já falamos do Valdair. A Alana, obrigada por estar presente, Alana. Arte Lúdico é a Úrsula. Que bom você aqui conosco, prestigiando a gente, Úrsula. Muito bom. Carolina Nascimento, a minha parceira de Ô, trabalho. Carol. O movimento Ouvidores em Ação, sem ela, Gratidão, Carol. não avançaria sem esse bracinho direito, esse bracinho esquerdo que ela me ajuda na arte, ajuda na articulação do conteúdo. Eu divido, troco experiência. Uma menina tão jovem e que tem assim uma vivência, um feeling, uma sensibilidade. É isso. É a gente valorizar e potencializar o que nossos parceiros têm de melhor, não é verdade? Olha, quem mais Exatamente. está aqui? Obrigada, viu? Olha que bom, olha quanta gente querida. Eric, muito bom aqui. Adrianinha, já falamos. Deixa eu ver se não estão esquecendo. A gente passa sem querer e não fala a todo mundo. A gente gosta de acolher. Josi, Mary, muito bom. Está aqui com a gente. A Beth. Olha, tem que assinar. Eu não estou assinando para todo mundo. Advogar Pampulha, não sei quem é o nome. Se quiser falar o seu nome, quem é, para a gente conhecer. Priscila Lopes, Grace, opa, Lúcia, muita gente especial, viu, Lúcia? Muito te prestigiando Lucinha, você. amo você, Raquel Lucinha. I love Miranda, you. Sandra França, talvez. O Valdair já falamos. Nossa, tem muita gente aqui, gente. Eu não vou dar conta, não, hein? Não vou dar conta, não. Sandra, Camila. já sei, querida. Opa, Rafael, quem mais? M.A. Camila. Barbosa, você conhece? Opa! Adelaide, querida do nosso Rio de Janeiro. Prestigiou a gente ontem, né? Adelaide, que bom. Professor Gildásio, ó, que maravilha, que é da Lupa. Consultoria com a professora Lourdes, que bom você estar aqui nos prestigiando. Olha, Rose, tem a turma bem expressiva aqui. A gente quer aqui agradecer assim opa, 2 minutinhos. 47, 48, contagem regressiva. Vamos aos agradecimentos. Mais uma vez, muito obrigada a quem prestigiou o nosso encontro. Rose, mais uma vez, em nome do movimento, agradeço a sua dedicação, a sua colaboração, o seu engajamento. Nos deu uma aula de engajamento, porque engajamento é isso. É participar, se capacitar e trazer e multiplicar o que conhece, o que aprende, né? Uhum. E essa troca é efetiva. E esse é o espírito do movimento Ouvidores em Ação. É trazer essa sincronização, essa sintonia, muito mais sintonia também, né, no que a gente acredita. Dizer que nós não estamos sozinhos, porque às vezes muitas atividades, muitos profissionais conversam comigo individualmente, se sentem solitários. E vocês não estão sozinhos. Nós não estamos. Nós podemos buscar, sim, com ética, com carinho, com cuidado, estabelecendo essas trocas. Olha, 50, 49, 48, 40, gente, ó. Obrigada a Beijo. todos que presenciaram. Ó, participem da nossa segunda webinar no próximo dia 5 de agosto. Nós estaremos, assim, com representação de Minas Gerais, a Vivian, da ABO, de Minas Gerais, a Francine e o professor Nassif conosco. Tá? Vem para participar, porque o tema promete. O mês de agosto Estarei lá com vocês. ética. Trabalharemos ética. No mês de Ótimo, ó. setembro, vamos trabalhar liderança. E outubro tem surpresa. Outubro é o nosso aniversário de 5 anos de Ouvidores em Ação. Ok? Ui, 6, 5, 4, Ok.